Então, hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre o vocabulário e expressões que nós utilizamos no nosso inglês profissional, né? Que muitas vezes nós acreditamos que o inglês seja parecido, que o inglês seja igual ao inglês que a gente tem no dia a dia, né? Mas quando tu estás no âmbito profissional, muda um pouquinho, né? O inglês, o vocabulário é um pouco mais, é diferente, não é igual ao que nós usamos no nosso dia a dia, tem palavras específicas, então isso que a gente vai estar vendo um pouquinho hoje. Então, né, e muitas vezes eu falo assim, why I don't speak English? Why I cannot? Why this is so hard? Por que eu não falo inglês? Por que isso é tão difícil, né? Qual é o segredo para falar inglês? E não existe segredo, gente, não existe segredo. O segredo é a nossa persistência, é o nosso foco, é a nossa perseverança no sentido de eu vou focar em aprender inglês, eu vou entrar de cabeça, né? Eu vou assistir filmes, mesmo que eu não entenda nada. Eu vou assistir uma vez, eu vou assistir duas vezes, eu vou assistir 3 vezes. A primeira vez vai ser blá, 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 não entendo nada. A segunda vez vai ser mais blá, 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 blá. A terceira vez, de repente, tu vai começar a entender uma palavra aqui e outra lá. Daí eu vou começar a ver as expressões, eu vou começar a me familiarizar mais com sons, eu consigo perceber algumas palavras, e aos pouquinhos, eu percebo aquela expressão, né? Por que aquilo é feito daquela forma, por que aquilo é escrito desse jeito, e eu começo a perceber as pequenas diferenças, certo? Então, isso é muito importante no nosso aprendizado. Não tem varinha mágica, não existe, vou fazer tum, e agora eu falo inglês. Como é tudo na vida, a gente não tem aquela varinha mágica, a gente precisa do nosso foco, da nossa determinação, da nossa força de vontade. Tudo que eu quero, eu tenho que colocar o meu esforço, eu tenho que ir lá e realmente correr atrás, né? Então, e um dos maiores ensinamentos é never give up. Never, never give up. Nunca desista. Porque quando você desiste, você se deu por vencido, né? E não existe. Então, quanto mais nós focamos em estar no ambiente do inglês, e principalmente o inglês profissional, se é no inglês profissional, eu vou começar a ler artigos, eu vou começar a ler documentários, eu vou começar a escutar coaches, né, como Tony Robbins, em inglês, para eu começar a acostumar o meu ouvido. Então, quanto mais eu estiver quanto mais eu estiver dentro da língua, mais fácil vai se tornar para mim. Ok? Vou para frente do espelho e começo a falar, né? Mesmo sem saber se eu estou falando certo ou correto, mas eu vou começar a me escutar. E eu consigo perceber a diferença, eu consigo perceber a minha pronúncia. Então, prestem atenção nisso, comecem a fazer esses exercícios, sabe? E aos poucos, e como for evoluindo, vocês vão perceber os padrões gramaticais e toda essa parte. Não estudar a gramática de cara, eu não gosto, não foi assim que eu aprendi, então essa fica para depois. Certo? Então, só um pouquinho aqui, porque vem me dizer, eu não consigo falar, o que eu faço? Não tem assim, eu comecei a estudar inglês hoje e daqui um mês eu vou estar falando inglês. Não existe. Não existe esse tipo, 3 meses você é fluente em inglês, né? Não existe isso, gente. É um processo, certo? É um processo como tudo na vida. Se eu for te dizer quanto tempo eu levei, eu não saberia dizer. Porque quando eu percebi, eu já estava fluente. Quando eu percebi, eu não precisava mais traduzir para português, né? Então, foi assim, automático. Certo? Então, vamos lá. Como eu estava falando, a nossa classe de hoje, a nossa aula de hoje vai ser, nós vamos falar, né, sobre algumas expressões e alguns vocabulários que eu utilizo no meio profissional, né, no inglês profissional, no inglês do nosso dia a dia, principalmente nós, a área de secretariado, nós, a área do corporativo, setor administrativo, o que eu utilizo, né, setor comercial. Então, os profissionais do corporativo, tem algumas expressões que eu utilizo mais que outras, né? Então, aqui hoje a gente vai estar vendo uma frase, a gente vai estar analisando uma frase, e dentro dessa frase vão ter alguns vocabulários novos, que de repente para alguns pode ser novos, para outros nem tanto, e a gente vai estudar um pouquinho eles e dizer o significado e trabalhar com eles. Mas então, aqui a gente tem uma frase, né, que diz: The vision of the project is to have a strategy and approach where the client's necessities are put in first place, with focus in resolving their issues in the current market.
The presentation must have timing, offer and conditions. Então, aqui eu tenho uma frase, certo? Eu marquei aqui para vocês verem algumas palavras essenciais que é de um vocabulário mais profissional, de um inglês mais profissional, para vocês terem uma ideia, né? Então, vision, project, strategy, approach, client, necessities, focus, issues, current, market, presentation, timing, offer, conditions. Okay? So we have a few vocabulary here that is some of the words that you use in our day-to-day, or if you're doing a project, or if you're doing a sales pitch, or if you're in a professional environment, you're going to see these words and this vocabulary and this expression from time to time. Então, I start here, right? I start saying the vision of the project. O que eu quero dizer, the vision of the project? Então, the vision, né? Então, a visão, né? A visão do projeto, the vision of the project. Is to have, então aqui, the vision of the project, então a visão, né, do projeto. Is to, onde é que está o meu verbo aqui, né? O verbo é o verbo to be, né, que é igual a is. E por que eu uso um is aqui? Porque eu estou falando da visão, né? Então, é um objeto, é it. Então, por isso eu vou usar o is. Is to have an strategy, né? An strategy. Então, uma estratégia. To have é outro verbo que eu tenho aqui. O que é o to have? É ter, né? É ter. Então, the vision of the project is to have an strategy, né? Ter uma estratégia. And approach. O que é approach? Eu chegar perto, eu me aproximar, né? Where the client's necessities. O que é o where? Where é onde, né? Eu tenho when, que é quando, e eu tenho where, que é onde. E uma das coisas bem interessantes, até vou botar aqui para vocês, antes da gente seguir. Uma das coisas que nós estávamos vendo, e que eu estou vendo também com a minha classe dos secretários fluentes, que tem numa das aulas, isso que é bem importante para vocês. Então, quando eu estou descrevendo uma situação, quando eu estou descrevendo algumas coisas, a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó. 1H e 5Ws, né? O que é isso? 1H e 5Ws, Gilceia? Então, 1H quer dizer é how. O que é how? É como, né? E os 5Ws, que é where, when, why, who, and what. Né? Então, eu estou falando aqui porque eu estou descrevendo a visão do projeto, né? Então, a gente tem que prestar que seria importante se eu tenho data, se eu tenho coisa assim, é how, o porquê, né? O como. E os 5Ws, 5Ws, que é o onde, when, quando, why, porquê, who, para quem ou com quem, e what, o que é. Certo? Então, a gente presta atenção nisso quando nós estamos descrevendo alguma coisa. Se eu vou conseguir, quando eu consigo colocar todos esses pontos, eu consigo dar uma visão geral do que eu quero descrever, principalmente quando eu estou estou descrevendo um projeto, ou estou descrevendo uma situação, certo, pessoal? Só um parênteses aqui, quer dizer, claro que aqui é só uma frase, então a gente não vai trazer isso, mas só como um parêntese para vocês, quando estiverem descrevendo uma situação no trabalho, mesmo situação pessoal, vão treinando, vão criando situações para descrever isso em inglês. Então, pessoal, então eu tenho the vision of the project to have an strategy and approach where the client's necessity. Então, where. Então, a visão do projeto é para eu ter uma estratégia e eu chegar nele, né? Através, né? Onde as necessidades dos clientes. E por que eu ponho the client's necessities aqui, né? Por que eu boto o cliente, as necessidades do cliente? Por que eu boto o cliente na frente? Porque eu estou falando das necessidades do cliente, né? Então, vai ser sempre na frente. Quando eu quero fazer um possessivo de falar de alguma coisa, por exemplo,
My friend's house, né? Friend's house. Então, vai ser... Só um pouquinho, gente. Friend's house. Então, a minha casa do meu amigo, né? Então, vai ser sempre o possessivo vem para frente. Isso quer dizer de possessividade. Então, where the client's necessities. Então, as necessidades do cliente, ok? Então, the vision of the project is to have a strategy and approach where the client's necessities are put in first place. Então, are, o que é o are? E por que are aqui não é is, que nem foi lá em cima? Porque eu estou falando das necessidades dos clientes, né? Então, estou falando deles. Então, é are, que é they, ok? Are put and in first place. Então, sempre, gente, sempre, o cliente, independente de qual situação, se eu estou aqui, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou na Europa, o cliente vai ter sempre a prioridade, certo? Vai estar em primeiro lugar. Então, o cliente faz a empresa, correto? Então, a gente sempre tem que olhar para a necessidade do cliente. Então, aqui, the vision of the project is to have a strategy and approach where the client's necessities are put in first place. Foi colocado em primeiro lugar. With, e aqui eu estou o nosso TH, né? With. E put é colocar, tá, gente? Put, colocar. With focus, com foco, né? In resolving, em resolver, their issues. Então, os problemas deles. Quem é o their aqui? De quem que eu estou falando? Isso aqui também é possessivo. De quem eu estou falando? Eu estou falando do cliente. Então, o focus tem que ser em resolver os problemas, os issues, né, do meu cliente. Their issues. Their quem? The clients, ok? In the current market, no mercado atual, certo? Então, the presentation must have. Então, isso aqui eu estou fazendo um projeto e eu tenho que fazer uma apresentação. Então, the presentation must have. O que é esse must aqui? Tem que ter. É uma coisa para é uma coisa que tu tem que ter. Tu must have discipline. You must study. You must go to work tomorrow. Então, você tem que ter disciplina, você tem que estudar, você tem que ir trabalhar amanhã. Então, to must have, né? Timing, tempo, offer, né? O que está sendo oferecido, and conditions, ok? Então, timing, offer, and conditions. Agora, vamos fazer um exercício. Eu quero que todo mundo aí, eu vou falar e vocês repitem atrás, ok? Então, vision, ok? Project. Essa é um pouquinho mais difícil. Strategy. Conseguem falar essa? Strategy. Approach. Client. Necessities. Focus. Issues. Current. Market. Presentation. Timing. Offer. And conditions. Foi fácil? E aqui a gente vai ver, né, o que é cada um desses. Então, o que é vision, né? Vision é visão. Eu posso dizer, my boss has a great business vision. Então, vision. My boss has a great business vision. Então, meu chefe... Só um pouquinho. Meu chefe, né, has a great vision. Então, meu chefe tem uma visão de negócio muito boa, né? Então, my boss, meu chefe, has. E por que eu digo has e não have? Porque eu tô falando do my boss, que o my boss é he, ou pode ser she, né? Então, aqui nesse caso, boss pode ser she or he, pode ser ele ou ela. E quando eu uso ele ou ela, eu uso has.
né? Quando é que eu uso o have? Eu uso o have quando é you, they, we, né? Então, my boss has. E o que é o has? O has é do verbo ter, né? A great vision. A great vision, né? Então, my boss has a great vision. O que é great? Tá? Uma visão muito boa para os negócios, ok? Our project was the best one last year. Nosso projeto foi o melhor o ano passado, né? Foi o melhor. Então, was. O que é o was? O was é o passado do verbo to be, né? Que para quê também? É o passado do verbo to be para he, she, and I, and it. Como aqui eu tô falando do projeto, né? Então, quer dizer que é it. Então, our project was the best one last year. Certo? Strategy. Essa é uma palavra mais difícil, né, gente? Deixa eu subir aqui para cima. Deixa eu ir para cima para vocês. Um pouquinho. Vou descendo. Strategy, né? Então, strategy é uma estratégia. The sales team, the sales manager has a big strategy for more clients next year. Né? The sales manager has a big strategy for more clients next year, ok? Então, o gerente de vendas, né, tem uma grande estratégia para mais clientes no próximo ano. Então, the sales manager has a big strategy, né? A big strategy for more clients next year, certo? Então, o gerente de vendas tem mais estratégias para o próximo ano, certo? Daí eu tenho aqui, né, approach, que é aproximar, né? Approach. Então, vamos lá, né? Eu tenho o approach, né? Então, approach. O que é o approach? É se aproximar, é chegar perto. Então, the approach is not going to work. Eu posso dizer, né? Aquela forma de chegar alguém, não, the approach is not going to work. Se eu for fazer uma apresentação de um projeto, alguma coisa, não vai funcionar dessa forma, sabe? Tu tem que mudar o teu approach, tu tem que chegar de outra forma, tu tem que convencer de outro jeito. Então, approach é como eu chego, como eu apresento alguma coisa, certo? Daí, client, né? Que é que nem parecido com o nosso cliente, né? Client. Então, we have a big, eu posso dizer huge, né? Client list. Então, a gente tem uma lista de clientes enorme. We have a huge client. E o que é huge? Qual a diferença de huge and big? Então, huge é muito grande, é assim, enorme, né? Daí eu tenho aqui necessity, que é necessity, né? Que o singular é sim e o plural eu tiro o y e eu coloco IES. Então, como é que eu falo o plural? É necessities. Então, I take out the Y and I put in IES. Ok? Então, vamos começar a nossa spelling here, né? Então, I take out the Y and I put in IES. Ok? Para fazer o plural. Então, the necessities. Ok? Então, necessity. All our necessities is covered. Então, sorry. All our necessities are covered.
Então, todas as nossas cidades estão cobertas, a gente conseguiu fazer, né? A gente chegou lá, então, eles conseguiram chegar e... então, todas as nossas cidades estão cobertas, estão supridas, né? De certa forma. E focus, né? O que é focus? É de foco. E aqui, deixa eu remover um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre focus. O que é focus, gente? Quando eu uso a palavra focus, que é foco aqui em português, né? Focus. If I want to be successful, if I want to be the best I can be, and what I do, doesn't matter what it is, I have to have focus. I really have to have focus. Então, se eu quero ser o melhor que eu posso ser no que eu estou fazendo, independente do que seja, eu tenho que ter foco naquilo que eu estou fazendo. Então, if I wanna learn English, I'm gonna focus and learn English. I'm gonna do wherever I can to learn English. I'm gonna reschedule, por a routine, que é para eu, as formas, o que eu vou fazer, o que eu vou mudar no meu dia a dia para incorporar o inglês na minha vida, né? Então, eu vou ter focus, eu vou estudar nesse horário, eu vou só escutar coisas em inglês, eu vou só escutar músicas em inglês, eu vou praticar sozinha, eu vou fazer uma lista de vocabulários novos todos os dias, eu vou escrever frases, eu vou falar na frente do espelho, eu vou cantar no chuveiro, enfim. Eu vou ter focus naquilo. Eu quero ser fluente em inglês, então eu vou focar, né? Eu quero comprar um carro próximo ano. O que eu vou fazer? Eu vou focar nesse meu objetivo, né? Nesse meu goal. Então, eu vou economizar, eu vou trabalhar em 2 empregos, eu vou trocar de emprego, eu vou começar já a investigar, ver os carros que eu quero, enfim, eu vou fazer um planejamento, I'm gonna plan it, né? I'm gonna plan the things I'm gonna do in order to get the results I want. And how I do that? How do I do this? I do this focusing in what I wanna do, and what I wanna achieve, né? Então, é a mesma coisa com o inglês, como eu disse no início, não tem varinha mágica, não existe. Se existir, vocês me dizem, por favor, porque eu quero ver onde tem, certo? E nada, mas nada mesmo, a gente não consegue sem foco, sem determinação, sem erros, né? Tu vai errar de novo, até tu acertar. E quando a gente erra, a chance de nós acertarmos é muito maior, porque daí eu vou aprender com meus erros, eu vou ver como eu falei, né? Então, a mesma coisa quando a gente está aprendendo inglês. Então, eu quero ajudar vocês a chegarem lá, mas para isso eu preciso que vocês foquem realmente, que façam a parte de vocês, que é focarem, que é tentar vivenciar o máximo possível diariamente da língua inglesa, certo? E daí vocês vão se dando conta das coisas que eu estou falando errado, dos padrões, né? E o que é a gramática? A gramática é lá no final, quando eu já souber os padrões, eu já tenho uma ideia dos padrões gramaticais, daí eu vou aprender exatamente a gramática, certo? Mas primeiro tu aprende a falar, depois tu aprende a gramática. Então eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês realmente escutem e percebam os padrões, começam a sintonizar com a forma deles falarem, com a forma como eles gesticulam, com a forma como o tom da voz, o tom da fala, sabe? E com isso vocês vão internalizando e aos poucos vai se tornando natural, certo, pessoal? Então, o inglês, como eu aprendo inglês, né? Como eu aprendo inglês profissional, como eu faço e me torno um profissional de sucesso, com muitas oportunidades de negócio, tendo inglês. É focando, é realmente fazendo a minha parte e imergindo na língua, né? Imergindo na língua e tendo essa visão que eu preciso me aperfeiçoar a cada dia e que eu preciso realmente focar no aprendizado e na minha fluência, no meu domínio, né? Do inglês. Certo, pessoal? Só uma pausinha ali para nós. Então, voltando aqui, né? Então, focus. I have a dream. What's my dream? I have a dream.
one day I will be fluent in English. Né? I will focus every day. Eu posso dizer, I'm focusing, ou I will focus, né? Every day to achieve my dream. Então, one day I'll be fluent in English. I will focus every day to achieve my dream. Então, eu vou focar todos os dias para alcançar o meu sonho, né? I have a dream. One day I'll be fluent in English. Eu tenho um sonho. One day eu vou ser fluente em inglês. I will focus every day to achieve my dream. Guys, I had a dream a long time ago that I would be fluent in English. Então, muitos anos atrás eu tinha um sonho que eu ia ser fluente sim em inglês, que eu ia falar inglês, que eu ia me comunicar em inglês sem precisar traduzir, sem precisar pensar em português. Então, I had a dream to be fluent in English and I succeed. Now I'm fluent in English and I want you to be fluent too, ok? Então, eu tinha um sonho, eu queria ser fluente em inglês, eu fiz tudo o que eu podia para chegar lá. Eu foquei, I focused on my dream. Então, eu foquei no meu sonho e eu cheguei lá. Então, eu quero que vocês cheguem também, ok? Voltando aqui para nossa aula. Então, one day I'll be fluent in English. I focus every day to achieve my dream, certo? Então, I have a dream, eu tenho um sonho. Um dia eu vou ser fluente em inglês. I focus, eu vou focar todos os dias para alcançar o meu sonho. Daí, qual era o próximo, né? Eu tenho issues. O que são issues? Então, issues são, né? Issues são problemas que eu tenho que resolver, são situações difíceis que eu tenho que resolver no meu dia a dia, no escritório, no meu dia a dia da minha vida, né? Então, we have issues every day in the office. Eu posso dizer, they had a lot of issues in that trip, né? Então, we have issues every day in the office. Então, a gente tem problemas todos os dias no escritório. Eles tiveram muitos issues na viagem, né? They had a lot of issues in that trip, certo? Então, issues é problemas. Current é corrente, tá? É o que está... this is the current time. This is the current revision, né? É a revisão corrente, a revisão de agora, a mais nova revisão. Current é o que está acontecendo agora. Current. Ok? Market é de mercado, né? The current market. Quando eu digo current market aqui, eu estou falando que é o mercado atual, certo? O mercado atual. Então, what's the current market in our situation today? Como é que está o mercado nos nossos dias de hoje, né? It's a mess, right? We don't know what's coming tomorrow. We don't know what's going to come next year. Was a mess what passed, what had passed, né? Então, a gente não sabe o que vai ser o nosso mercado atual. Como está o nosso mercado atual hoje? Tá todo bagunçado com tudo que está acontecendo, né? Então, current é atual, market é mercado, certo? Como é que é supermarket? Supermercado é supermarket ou grocery store. Aqui, market é de mercado de negócios, tá, gente? Daí, presentation. O que é uma presentation, né? Presentation é uma apresentação. Então, the presentation was the best one. The presentation was the best one. Então, timing é tempo. It was just in time, né? You're just in time. The time was perfect. Muitas vezes a gente fala, né? The timing was perfect. O tempo foi perfeito, né? The time was perfect. Daí eu tenho offer. O que é uma offer? Offer
é uma oferta, né? Offer é uma oferta. Então, the offer was great, but we didn't accept it. Então, a oferta foi ótima, mas a gente não aceitou, né? Então, the offer was great, but I didn't accept. A oferta foi ótima, mas eu não aceitei, né? Então, eu usei was, que é o passado, e usei didn't. Por que eu não usei but I accepted? Porque eu tô falando aqui no negativo, eu tenho que colocar o didn't. Didn't accept, ok? I didn't accept. Então, the offer was great, but I didn't accept it. Né? Eu não aceitei. Certo, gente? Vamos ver qual é a outra palavra. E conditions. Eu posso dizer conditions, né? Eu posso dizer the weather conditions, né? Weather conditions, que é o tempo, né? As condições do tempo. The conditions for that contract are not good. Oops. Não sei porque tá dando isso, gente. We need to review the conditions of the agreement. Vocês viram que eu estou trazendo algumas palavras novas aqui que a gente usa bastante também no mundo dos negócios? Então, conditions for the contract are not good. Então, as condições para o contrato não são boas. Contract é contrato, né? Contract and agreement are the same, tá, gente? Agreement, a gente usa muito sales agreement, sales agreement é muito usado, purchase agreement, que é um contrato de compra, né? Contrato de vendas. We need to review the conditions of that agreement, sorry. Ou of the agreement, certo? Então, aqui a gente está falando de alguns termos muito utilizados. E depois tem vários outros, né? Que a gente trabalha todos os dias no escritório. I have uma coisa bem importante, sabe? Não importa como vocês chegam lá, não importa qual é o método, não importa como vocês, vamos dizer, se um é post-it, o outro é escrever no papelzinho, o outro é pegar um aplicativo para lembrar das palavras, enfim, não importa qual é o jeito que vocês vão fazer, desde que vocês façam, certo? Então, não fazer de uma forma da sua forma é melhor que não fazer nada. Então, como é que eu faço para lembrar um vocabulário? Vocabulário, né? O que eu faço? O que eu faço? Então, eu tenho que escrever, eu tenho que colocar notas, eu tenho que colocar no meu espelho do banheiro, eu tenho que colocar em todos os lugares. E uma coisa, vocês vão conseguir ser fluentes. When I become fluent in English, one of the first things for me to become fluent in English is to grow my vocabulary. How do I grow my vocabulary? I grow my vocabulary emerging the language. I grow my vocabulary watching movies, learning new words every day. Então, uma das coisas muito importantes para a gente ser fluente em inglês é crescer o nosso vocabulário, aumentar o nosso vocabulário. Como é que eu aumento o nosso vocabulário? Eu aumento o vocabulário assistindo filmes em inglês, eu aumento meu vocabulário assistindo documentários, aprendendo palavras novas todos os dias. Então, para eu ser fluente, eu tenho que ter um vocabulário grande, gente, para quando eu chegar a falar alguma coisa, eu vou dizer, ai, mas como é que era aquilo? Eu não lembro mais, não sei. Então, quanto maior for o meu vocabulário, melhor vai ser para a fluência de vocês. Então, prestem atenção nisso. Então, vamos crescer o nosso vocabulário, vamos aumentar o nosso vocabulário. Eu vou aprender 3, 4, 5 palavras por dia. Vou lá, vou anotar no meu notepad, no meu livrinho, vou fazer post-it, se colocar pela casa, né? Colocar no meu aplicativo para eu lembrar. Enfim,
vamos fazer as nossas, vamos focar num primeiro momento, então, em aumentar o nosso vocabulário, certo?